Olá, eu sou o Felipe. Esta é a 16ª edição de O Sensitivo, do programa Verdades e Mentiras da Saber, Sara Braga Eventos Educacionais. Nós vamos falar hoje sobre mais um tema que certamente desperta a curiosidade de muita gente quando falamos sobre a vida dos sensitivos, a morte, né? E me pergunta se eu tenho medo de morrer. Olha, gente, eu sei que eu vou morrer. Eu vou morrer. E esse assunto, para mim, é muito tranquilo. Algumas pessoas acham que a gente não deve falar em morte, porque acham que falar em morte traz mau agouro, né? Não fala em morte, porque vai atrair morte. Gente, isso não é verdade, né? Porque se fosse assim, médicos, tanatologistas, legistas, socorristas, pessoas que vivem, afinal de contas, diariamente convivendo com a morte, estariam aí morrendo em grandes quantidades, né? E a gente sabe que não é bem assim. Esses profissionais são muito importantes, são pessoas que têm um papel fundamental para o nosso controle social e para a nossa saúde. Então, todos aqueles que lidam com a morte têm uma vida comum, como a sua e como a minha. Falar sobre a morte não atrai a morte. Medo de morrer? Não, eu não tenho medo de morrer. Eu encaro a morte como um fenômeno natural, como algo que faz parte da natureza. Todos nós, todos os seres vivos, nascemos, crescemos e morremos. Então, nós temos que entender a morte como um fenômeno da natureza, um fenômeno importante, inclusive, para a reciclagem de todo o material biológico que promove a expansão da vida, né? E o aperfeiçoamento da vida. Gente, está um calor aqui muito grande, então não sei se todos se importem não, tá? Então, a vida, ela é feita essencialmente de momentos de morte. Com uma pequena curiosidade, né? Nosso próprio corpo, ele é um veículo constante de morte. Nós estamos perdendo células todos os dias, né? As nossas peles, por exemplo, né? Nossas células epiteliais são transformadas e recicladas a cada 28 dias. Nós mudamos de pele, quase como uma cobrazinha, assim, né? Nós vamos trocando de pele a cada 28 dias. E, por incrível que pareça, o nosso corpo humano, essa coisa maravilhosa, esse sistema biológico extraordinário que é o nosso corpo, ele perde mais ou menos 50 bilhões de células por dia. Porque a gente sabe que nós temos mais ou menos 4,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue no nosso corpo. E que cada hemácia vive mais ou menos 120 dias. Elas estão morrendo periodicamente. Nós estamos sendo reciclados, nosso sangue está sendo modificado periodicamente. Ou seja, nós convivemos diariamente com a morte de células dentro do nosso próprio organismo. Por outro lado, né, esse mesmo corpo maravilhoso que nós possuímos produz cerca de 428 bilhões de novas células todos os dias. Então vejam, nós somos presenteados, né, com a vida, e uma vida que se renova através da morte que acontece diariamente, né, no nosso corpo e também fora dele. É uma curiosidade que às vezes a gente não pensa, mas outro dia eu estava até ponderando a respeito disso. Vocês já pensaram que todos nós temos um pequeno necrotériozinho dentro de casa? A nossa geladeira tem lá frutas, verduras, né, e às vezes até alguns bifes, algumas partes de animais que nós consumimos na nossa dieta e que são criaturas mortas. Nós temos dentro da nossa própria casa uma lembrança constante da morte. E nós consumimos essa morte. Para quê? Para podermos viver. Sejamos carnívoros, ou então vegetarianos, ou veganos, não importa. Todos nós consumimos morte. A morte é um fenômeno importante para a vida. E a natureza faz da morte um elemento de reciclagem para que a vida possa crescer, expandir e se fortalecer. Para nós sensitivos é fascinante pensar que quando o nosso corpo morre e é decomposto, a nossa microbiota intestinal sobrevive ainda por meses e até por anos.
E acreditamos que muita informação que nós geramos ao longo da vida é repassada e transmitida para a natureza através desses micro-organismos. Então, eu vou morrer, estou tranquilo com relação a isso, e acredite ou não, você também vai, né? E seus bichinhos de estimação, seus amigos, seus parentes também vão morrer. Então vamos fazer o seguinte, vamos viver com eles o melhor que nós pudermos viver. Vamos viver a nossa vida da melhor forma que nós pudermos viver. Fazer a vida valer a pena, para que a morte seja apenas um momento que, doloroso ou não, mas que fique na lembrança simplesmente como um momento, que seja uma sombra, um grande presente que podemos dar a nós mesmos, de viver bem, conscientemente as nossas vidas, para sermos mais felizes conosco e com aqueles que nos cercam. Obrigado por sua atenção. Continue prestigiando o Sensitivo. O seu carinho, a sua atenção nos ajuda muito e faz que os sensitivos, de um modo geral, possam interagir e se ajudar para que o público tenha o melhor esclarecimento sobre o fenômeno da sensitividade. Nesse contexto, continuem contando comigo. Até o próximo programa. Psicobioenergética da felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Buden. No próximo programa, Aspirações Políticas.